Como joga Pablo Roberto, um meio-campista técnico que o Fortaleza contratou do futebol português? Visão para Jogo está de volta e mais uma vez para falar de Fortaleza, novamente contratando volante. Já contratou o Pierre, Matheus Pereira, talvez o Rezende também venha. Pablo Roberto é o vídeo da vez, estou com o Matheus Santana. O que você tem para falar sobre o Pablo Roberto? Já me adiantou que é um jogador muito técnico, passagem pelo Remo, estava no futebol português. E é o novo reforço do Fortaleza, que busca muitos volantes, porque teve certa carência durante o ano. Realmente, essa passagem dele no Remo foi muito interessante, ele conseguiu ter números bem legais, chamou a atenção do futebol europeu, foi ao Casa Pia de Portugal. E aí, no Casa Pia, na temporada passada, ele não jogou tanto assim, mas na 23-24, que foi a temporada que ele chegou, ele jogou bastante, teve uma boa participação em gols, até para um cara que é um volante, quase como meia ofensivo, ele fica ali como um número 8, tá? É isso que eu ia perguntar, é o número 8. Ele não é um número 5, ele não é um camisa 10, ele é um número 8. Ele é um jogador mais box-to-box, um cara que tem capacidade de construir, movimenta bastante, é um jogador interessante. Se no vídeo do PR a gente intitulou ele como camisa 5, Pablo Roberto então seria o camisa 8. Exatamente, é o camisa 8. O camisa 10 aqui do nosso canal é o torcedor que acompanha nosso conteúdo aqui. Você, torcedor do Fortaleza, se inscreve, tá? Dá essa moral pra gente, confere aí se tá inscrito para não perder nada, nenhuma análise aqui do Fortaleza. Temos uma playlist com todas as análises do Lion, aqui você não perde nada, é reforço, é análise de jogo, jogador de destaque, então aqui tem tudo aí pro torcedor do Fortaleza ficar em casa, tá? E deixa o like, também é muito importante, esquece de ser um membro do nosso canal, também nos ajuda muito, tá? Vamos falar de Pablo Roberto? Vamos ao que interessa. É um jogador interessante, confesso que não conhecia tanto assim o futebol dele, a não ser pela passagem do Remo, né? A gente entra primeiro na parte defensiva, ele não é um jogador que tem destaque pela sua parte defensiva, tá? Ele é um jogador muito mais técnico da parte com bola do que propriamente de carrinhos e duelos. Por isso que eu só coloquei 2 lances aqui. Mas mostrou uma leitura nesse lance aqui, inclusive. Leitura legal, tá? Vou até voltar nesse lance, porque ele tá na linha, né? Teve dificuldades ali para levantar, enfim, até porque foi um carrinho difícil, mas ele teve uma boa leitura, porque não era uma bola tão fácil assim. Exatamente. Ele tá na linha de meias, né? É um 5-4-1 aqui que o Casa Pia tá fazendo. Pela esquerda, inclusive. Pela esquerda, né? Ele cai mais pela esquerda, tá? Naturalmente, aqui no posicionamento do Casa Pia, ele jogava mais pela esquerda, mas ele também joga pela direita, sem problema nenhum. Aqui é o que ele gosta de fazer, construção curta e desafogo, né? Ele tem um bom passe longo, então ele é um jogador que tem essa capacidade, tecnicamente, por isso que eu falei, né? Tecnicamente é o que destaca o jogo dele. É um jogador que se movimenta bastante, preferencialmente nesses lances ele vai cair pelo lado esquerdo mesmo, e ele tem essa capacidade de dar um passe difícil. Tudo bem, nesse início de jogo vão ser mais questões de virada de jogo, ele até força errado nesse momento, mas ele é um jogador que bate bem na bola, tá? Então, muitos lances ele acaba acertando, os lances que ele erra é porque ele tenta, muitas vezes, fazer um lance difícil. E aí ele acaba, às vezes, forçando uma bola, como por exemplo nesse caso. Isso que eu citei, gosta da bola longa, né? Gosta dessa ligação direta muitas vezes. Exatamente. Aqui mais um lance, tá cercado por 4 jogadores, ele dá uma limpada na jogada e tenta o passe difícil. O passe foi bom. O passe foi excelente. É que era difícil, mas o passe foi bom. Eu vou voltar de novo nessa jogada pra gente mostrar, tá? Olha como tá congestionado, né? Exatamente. E ele tenta aquela espetada que o cara ia sair na cara do gol. Não, era o passe decisivo. É o passe diferente. Então, muitas vezes ele vai errar esse tipo de lance, até algumas viradas que eu coloquei ali, uma ou outra ele forçou demais, tudo bem, mas é uma virada diferente para desafogar o time, né? Isso aí faz parte. Esse passe quebra-linha ali é interessante também. Vou voltar aqui para você ver de novo, Will. Ó, ele tá de novo, né? Construindo o jogo, vê um movimento e já enxerga. Passe bem, entre o lateral e o zagueiro, conseguindo encontrar, que não é tão fácil assim. Exatamente. Então, assim, ele é um cara que tem recurso, tá? Tem uma boa movimentação, consegue esconder a bola. E olha que legal esse lance, cara. Nesse momento, você imagina o que, Will? Vai jogar a bola aqui no jogador que tá passando, ó, a janela aqui que se abriu, né? Não é isso que ele vai fazer, tá? Ele vai surpreender todo mundo e colocar um passe com a parte externa do pé pro companheiro na frente. A bola vai acabar ficando um pouquinho longa, mas Foi uns 10 centavinhos ali, né? 10 centavinhos a mais ali. Mas ele é um jogador que gosta desse passe difícil. Por isso que a gente trouxe várias vezes, né? De novo, um passe parecido com aquele que você destacou. Recebe aqui pela meia esquerda e faz... Entre o lateral e o zagueiro. Entre o lateral e o zagueiro. Aquele é o meio espaço, né? Que a gente costuma dizer, né? O cara que tem uma boa condução de bola, então por isso a gente destaca mesmo que ele tem um gesto técnico legal, né? Um jogador que tem uma boa condição, cabeça erguida, ele é um jogador que tem essa intimidade com a bola e dá esse passe diferente. Dá uma ligada, cara. Nesse momento, 2 jogadores lá pedindo a bola. Ele vai tentar o passe aonde? Obviamente no jogador que tá ali atacando o espaço mais à frente. Me agrada essa característica do jogador que tenta, sabe? Não é um jogador que só do toquinho de lado, aquele joguinho curto. Ele tenta o passe mais decisivo, tenta encontrar uma solução. Obviamente, vai errar bastante. A taxa de erro vai ser maior, né, do que jogadores que só tocam com a bola de lado, mas ele tenta muitas vezes esse passe decisivo. E aquele passe é necessário, né? O Fortaleza mesmo tá com o Matheus Pereira, que é um cara que tenta esse passe decisivo também. Tudo bem que ele tá mais recuado, né? Mas ele é o cara que quebra a linha do adversário com passe. Matheus Pereira é muito bom jogador. Ele é muito bom.
Era um meia, né? Que se tornou um volante no Fortaleza. E a gente percebe, a gente até falou no vídeo do Pierre, Fortaleza enfrentou dificuldades no ano com volantes. Zé Wellison teve uma possível saída, não sei até se não vai sair. Lucas Sacha teve para sair, agora parece que não vai sair e vai ficar. Então o Fortaleza teve certas dificuldades, até por isso a gente vê uma grande movimentação. Trouxe o Matheus Pereira recentemente, que tem atuado como volante. Trouxe o Pierre, que a gente fez o vídeo também, que não sei qual vai sair antes, mas enfim. Pablo Roberto. Também, se o Rezende... Vamos fazer vídeo do Rezende aqui, que é uma possível contratação. Então a gente percebe que o Fortaleza, em relação a isso, está inquieto. Está arranjando soluções e situações diferentes. O Rezende é um cara mais forte, mais estilo zagueiro, mais marcador. Pablo Roberto já um cara de refino técnico, mais uma parte ofensiva. Então a gente percebe que está inquieto em relação a isso, tentando melhorar o seu elenco. Exatamente, está se mexendo bastante o Fortaleza, né? Eu até coloquei aqui de novo esse lance para a gente mostrar como esse passe foi diferente, tá? Mais uma vez, essa bola é lançada aqui do outro lado, né? Você percebe que no momento em que ele levanta a cabeça, tem dois jogadores do outro lado livres e aqui o companheiro dele mais à frente para pegar essa bola, né? Então ele tenta esse passe arriscado, esse passe difícil. Tudo bem que a bola não acabou, o companheiro não dominou muito bem, mas a parte dele ele fez, tá? Achou o passe diferente. O passe diferente. Mais uma vez, né? Mostrando que também ele tem pelo essa capacidade lado esquerdo. de drible, pelo lado esquerdo, né? Preferencialmente. E essa inversão de bola também foi qualquer nota, viu, Will? Aqui fazendo uma saída com os zagueiros, então você vê que em muitos momentos ele desce para buscar essa bola. E assim, o Fortaleza tendo o Pablo Roberto, tendo o Pierre ali como uma dupla, tendo o Matheus Pereira, quem quer que seja, pode ir alternando esses jogadores para vir construir, né? Importante é você ter jogadores que saibam tratar bem a bola. O Pierre é um caso, o Pablo Roberto é outro também. Então assim, é um jogador interessante que tenta o passe difícil. Agora a gente vai entrar numa questão mais de assistências, né, e gols. Pisando ele na atacando, área. Exatamente, atacando o espaço, pisando na área, sendo esse elemento surpresa, né, que a gente gosta de dizer, né? Porque muitas vezes a defesa está preparada ali para os atacantes, para o meio ofensivo, mas para um jogador que vem de trás para ser esse elemento surpresa, acaba fazendo a diferença, né? Posso fazer uma comparação de quem E ele me essa aqui lembrou? tá atacando pelo lado direito, tá? Pode sim. Guardado as devidas proporções, não estou falando que é ou não é, mas ele lembra o estilo de jogo do Michael, que era do Grêmio, que buscava o passe decisivo, que era um volante mais alto, que não pisava tanto assim na área, mas conseguia chegar, que lembra mais um meia do que propriamente um volante, mas assim, não tem tanta velocidade, intensidade, mas consegue achar bons passes. Sim, é uma comparação legal, cara. Até porque ele tem essa capacidade de dar essa tacadinha de sinuca, né? Como a gente fala ali, aquele passe diferente. E não é tão rápido, tão intenso, Não, mas não. Acha bons passes. A característica dele é essa mesmo. Se for aquela questão, assim, até importante a gente tocar nesse ponto agora, que a gente está falando de muitas coisas legais aqui do Pablo Roberto. Cara, intensidade de jogo, a gente tem que ver como é que vai ser no futebol brasileiro. Tudo bem, ele tá no futebol português, né, que é uma liga, na minha opinião, que é abaixo do futebol brasileiro. Você tem ali Porto, Benfica, Sport, beleza, mas o resto é no nível bem abaixo, né? E foi um Inclusive, jogador por isso que você jogou lá, né? Exatamente, né? Mas eu nem cheguei lá, viu? Eu joguei num nível mais baixo ainda. Pra você ver, vamos deixar isso pra lá, tá? O Pablo Roberto, inclusive, ele é um jogador que teve destaque no Remo, tá? Mas daí foi numa época de Série C. Ele não tem uma comprovação em Série A. Então é importante a gente bater nessa tecla para a gente estar destacando qualidades dele, mas a gente tem que ver como é que vai ser essa chegada dele. Tem que ir com muita calma. E essa é uma das preocupações desses três volantes que a gente está falando aqui. Pierre é um jogador que não foi provado ainda na Série A, que você citou. O Pablo Roberto também não tem esse costume. E o próprio Rezende, ele é banco do Bahia, tem poucas chances. Então são contratações que na Série A a gente precisa ver como que pode encaixar ou não. Exatamente. E assim, até a gente não está trazendo muitas questões defensivas, eu abri com 2 lances de roubadas de bola ali e duelos, mas a parte defensiva dele não é o que destaca o jogo dele, tá? Não é algo que o torcedor do Fortaleza vai ver ele se destacando e sendo impositivo. Fica claro até pela intensidade, pela forma que carrega a bola, que a principal característica é essa parte mais ofensiva mesmo, um volante que consegue encontrar bons passes. Exatamente. Eu até voltei nesse lance, cara, porque é legal, tá? Que a gente já começou a falar de outras questões, mas ele faz uma parede aqui, consegue tocar a bola, ataca o espaço e agora pelo lado direito, né? Você vê como ele também... Tudo bem, é um vídeo bem recente dele, então ele atuando muito mais pelo lado esquerdo ultimamente, mas pelo lado direito também tem alguns lances dele onde ele atuou mais na temporada passada até. Agora a gente vê um lance dele atacando o espaço, né? Mostrando qualidade de condução e também de achar essa janela de passe bem legal aí, né? Assim, uma assistência muito bacana dele. Então você vê como ele se torna uma opção muito interessante com bola, né? Mais uma vez fazendo uma jogada, ganhando o defensor. Pela esquerda, quase um ponto esquerdo ali. Exatamente. Conduz, e aí fica muito fácil, né, para achar esse tipo de assistência, né? Então assim, um jogador que tem recurso. Agora ele atacando o espaço, né? Ele pedindo essa bola, essa ultrapassagem, e aí sim mostrando uma velocidade legal, tá? Pois é, eu falei que não tem intensidade aí, ó. Exatamente. Para atacar, ele mostrou essa intensidade, essa velocidade. Acabou não finalizando tão legal, tá? Mas foi uma jogada bem interessante dele. Agora, entrando um pouquinho na parte de finalização. Condução de bola, você vê que ele até passa um pouquinho da bola, mas acha um espaço para finalizar. Consegue proteger também, porque é um jogador que tem certa força, tem tamanho, enfim. Exatamente.
Assim, finalização não é tanto o que destaca o jogo dele mesmo. Ele é mais o cara do passe, o cara da assistência, mas ele se apresenta em alguns momentos, consegue fazer boas jogadas e também arrisca de fora da área, né? Mesmo nesse momento aí, não batendo com a perna esquerda, que foi o indicado ali pra ele, né? Ele acaba não usando tanto a perna esquerda, tá? Isso é uma questão importante pra gente destacar. É que a gente percebe que ele joga mais pro lado esquerdo, mas ele condiciona o corpo totalmente pra direita. O jogo vai muito pra direita, né? Ele joga pela esquerda, mas ele consegue achar o passe muitas vezes pro lado direito ou até ali naquela situação que ele corta para finalizar de direita. Exatamente. Aqui mais uma situação, cara, e aqui sim uma roubada legal dele, tá? Ele vem, faz essa pressão, rouba na bola, finaliza e aí acaixa. Aí faz o gol dele. Até tem uma colaboração no goleiro, que acabou não conseguindo fazer defesa. Não vem ao caso, né? Não vem ao caso. É importante que foi o gol pro Pablo Roberto, tá? Uma situação onde ele tá no rebote e aí ele tem a atitude de atacar e fazer um bonito gol. Bonito gol, finaliza bem. Porque a bola ficou ruim, né? Ele acabou trombando ali e finalizou da forma como deu. Ele achou uma solução interessante. E aqui é a cereja do bolo, tá? Aqui ele vai fazer uma tabela bem legal e vai sair e fazer um belo gol. Você vê como, nesse momento, até como referência, tá? Não, e assim, é extremamente mais ofensivo, né? É muito claro. Limpa o goleiro, vai dar uma ameaçada, agora o goleiro cai e aí ele faz o gol. Matheus, vou trazer para um contexto que eu acho que ele vai ser um 8, quase um 10, tá bom? Eu vou colocar de novo esse lance, cara, só pra gente fechar, né? Porque nesse momento ele é o jogador mais avançado do Casa Pia. Você vê como ele é o cara da referência nesse momento. Então, assim, sabe fazer uma paredezinha, sabe atacar o espaço e, ó, velocidade de novo, né? Atropela o defensor, né? E chega na frente do goleiro, não tem nervosismo nenhum, bastante tranquilidade. Até essa ameaçada aí é aquela desqualificante, né, Will? Aquela ali que tirou o goleiro pra nada, né? Eu assim, ó, olhando as características dele, acho que vai ser um jogador bem mais ofensivo do que defensivo. Se Fortaleza busca mais um volante construtor, ele que pise mais no campo ofensivo do que propriamente um marcador. Concordo com você, ele é um cara que tem características muito ofensivas, é um jogador tecnicamente muito interessante, um cara que pode agregar o Fortaleza. Eu acho que ele não é um jogador para chegar agora e mudar de patamar do time. Uma pergunta, chega para ser titular? Eu acho que não, cara. Também. Eu acho que ele é mais uma peça para o elenco e que pode vir a ser um titular. Mas no momento não, tá? Tenho mais expectativa no Pierre do que nele. Sim, tá bom? Sim, mas eu acho que ele é uma contratação interessante também. A questão é o momento do Fortaleza. O Fortaleza precisa de solução, cara. Ele não é a solução, mas ele é uma aposta interessante. Talvez ele seja o jogador certo no momento errado. Não sei. Eu tô filosofando aqui, né? Mas assim... Vinicius Dalicani chora ali. Ele tá chorando ali na produção ali nesse momento. Mas assim, ele é um jogador que tem recurso, ele é um jogador que tem uma técnica interessante, tem essa capacidade do passe diferente, que é muito legal de ver. O Fortaleza já tem jogadores assim, num excelente nível, como por exemplo o Matheus Pereira, mas é mais um jogador para encorpar esse elenco. Vamos ver como é que vai ser a chegada dele para jogar uma Série A, como ele não disputou ainda. E numa situação de pressão, né? Numa situação de pressão. É importante você colocar isso. Feito? Feito. E você, torcedor do Lion, o que achou da contratação do Pablo Roberto? Deixa seu comentário aqui. O que achou da nossa análise? O que acha das nossas análises? Deixa seu comentário que também é extremamente importante pra gente. Lembrando você que curta, compartilhe, divulgue os nossos conteúdos, se inscreve no canal, dá uma olhadinha no plano de membros e também no Pix que tá na tela, que ajuda o nosso projeto a continuar crescendo. Lembra de olhar aquela playlist do Fortaleza, maratona lá que tem bastante conteúdo. É isso, um grande abraço, até o próximo vídeo.